Bem-vindos de volta aqui mais uma vez ao canal Contabilidade MQ. Meu nome é Felipe Pontes, eu sou autor do blog Contabilidade MQ e hoje eu vou falar sobre a resenha de um livro que eu escrevi recentemente. Esse é um dos livros que eu mais gostei de ler nos últimos tempos. O livro se chama Ações Comuns, Lucros Extraordinários. Eu li, já faço um disclaimer aqui, eu li a versão em inglês dele, então eu não sei se a tradução do livro está boa, mas ele tem uma versão em português. Tá difícil de encontrar o livro impresso em português, mas você encontra ele na versão Kindle na Amazon. Já aproveitando de começar aqui, quem não me segue no Instagram, me segue lá, Fel Felipe Pontes. Eu posto lá várias coisas relacionadas a investimentos, a contabilidade, pesquisa, diariamente nos meus stories e eventualmente eu posto algumas coisas mais específicas aqui no feed. Aqui está o meu último post que eu fiz lá no feed, que é justamente falando sobre a resenha desse livro. Aqui nos meus destaques vocês encontram aqui resenhas de livros que eu fiz, comentários sobre valuation, sobre ações, mitos sobre investimento, etc. Aqui no meu blog você encontra os botões das minhas redes sociais. Se não se inscreveu ainda no canal do YouTube, aproveita para se inscrever aí e não perder nenhum vídeo também. Beleza, então entrando aqui na resenha do livro, eu botei aqui o título como Ações Comuns, Lucros Extraordinários, que é o título do livro em português. E aí destaquei aqui 15 questões de ficha e Scatterbutt, que para mim são os dois principais pontos que o livro traz. Esse aqui são os pontos que eu acho que são mais importantes do livro. São esses dois pontos que infelizmente são pouco explorados. Eu acho que dava para Fischer ter feito um livro só falando das 15 questões e um livro só falando desse Scatterbutt. Ou juntar os dois em um livro só e explorar melhor esses conceitos. A última resenha que eu fiz antes desse livro foi o Elements of Investing, que eu traduzi como não tem tradução desse livro para português, mas a resenha tá bem explicada, eu acho. Você clicando aqui você encontra ela. Então dá para ler a resenha e entender muita coisa do livro. Então, o último resenha de livro que eu fiz foi do Elements of Investing, que é um livro mais voltado para a gestão passiva, de você investir em ETFs de baixo custo para conseguir um retorno bom. O livro de Fischer, ele não trata de gestão passiva, pelo contrário, é gestão ativa e principalmente como encontrar ações de empresas que vão ter uma probabilidade maior de estourar muito forte. São empresas mais de tecnologia, empresas que investem muito em pesquisa e coisas desse tipo. Então, assim, como introdução a isso, esse é um livro que eu acho que é básico para quem gosta de escolher ações, fazer stock picking, investidor fundamentalista que gosta de escolher ações, tem que ler esse livro. Não deixe de ler esse livro que ele realmente vai fazer diferença na sua vida. Eu mudei algumas, assim como no Elements of Invest, apesar de eu fazer mais gestão ativa do que passiva, quando eu li o Elements of Invest, eu mudei algumas coisas da minha estratégia ativa. Eu mesclei um pouco de investimento passivo com ativo. E quando eu li o Elements, o Ações Comuns, Lucros Extraordinários, eu também mudei algumas coisas na minha estratégia de investimento. E eu descobri também que eu já fazia muita coisa que Fischer trouxe no livro dele muito antes de conhecer o cara, de conhecer o livro, né? Por exemplo, o Scatterbutt é uma coisa muito boa que eu já usava antes. Bom, quem é o autor? Philip Fischer. Dispensa comentários para quem é investidor e já pesquisa sobre grandes investidores. Fischer foi professor, analista, autor de livros e foi mais conhecido como um grande gestor de fundos de investimento. Ele começou a carreira dele em 1928, um ano antes lá da crise de 29. Então, talvez ele tenha dado sorte ou azar, depende do ponto de vista. Ele fundou a empresa dele em 1931, a Fisher Company. Ficou no comando da empresa até 99, quando se aposentou com 91 anos. Então, o cara trabalhou muito, teve muita experiência de mercado. Sobre a visão geral do livro, o prefácio e a introdução foi escrita por Ken Fisher, que é o filho de Philip Fisher. Ele também é gestor, também é professor, também é pesquisador, tem doutorado. Tem livros eu não conheço os livros dele, mas eu já li artigos dele e gosto dos artigos. Mas me falaram que os livros dele também são bons.
vale muito a pena ler o prefácio e a introdução. Às vezes a gente pula o prefácio e a introdução dos livros quando não são escritos pelos autores, mas eu acho que vale muito a pena. Vale realmente muito, muito a pena. Não pulem o prefácio e não pulem a introdução do livro. Bom, o capítulo 1 fala muito mais de história e como é que ela pode ajudar a gente a encontrar oportunidades de investimento. No capítulo 2, você entende o porquê de Kenneth Fisher ter dito que o capítulo que apresenta a ideia do Scuttlebutt é muito bom, mas eu achei que o capítulo é muito curto, como eu disse. Eu acho que deveria ter escrito um livro à parte falando sobre o Scuttlebutt. O capítulo é bem curto, mas é um dos principais capítulos do livro. Ele já vem com isso logo no capítulo 2. Só para quem não conhece, o que é Scuttlebutt? A ideia por trás de Scuttlebutt é tentar encontrar informações que você não conseguiria encontrar entrando em contato direto com apenas com a empresa que você está pensando em investir. Então você vai falar com fornecedores, falar com outros investidores, falar com funcionários da empresa, credores. Então tenta falar com um monte de gente que você sabe ou que você acha que tem algum contato ou que sabe informações sobre aquela empresa antes de você investir. Bom, o capítulo 3 também é um dos mais importantes, e ele vem logo com os dois capítulos mais importantes, logo no começo do livro. Eu achei que isso é legal, porque faz com que você fique preso. Pô, já chegou logo no capítulo 2 e 3 com isso, imagina o que é que tem no resto. O resto não é assim tão importante como o capítulo 2 e 3, mas eles entram em mais alguns detalhes específicos. Eu acho que o livro todo é muito bom, não tem nenhum capítulo que eu tenha achado ruim. Diferente do Investidor Inteligente, que o começo do livro é muito ruim, é muito chato, mas depois o livro fica melhor. Então, o capítulo 3 ele fala desse checklist. Eu acho que você vai conseguir tirar muitas ideias boas sobre o que você tem que olhar para analisar uma ação. O capítulo 4 fala mais ou menos em linha lá com o investidor inteligente também, falando o que você deve analisar quando estiver escolhendo um assessor de investimento. O capítulo 5 fala sobre quando comprar uma ação. Esse aqui é um capítulo especificamente voltado para isso. No capítulo anterior a gente sabe o que comprar, no capítulo 3 na verdade, né, que é lá dos 15 pontos de ficha, as 15 questões. No capítulo 5, quando comprar. Eu achei que esse capítulo deveria ter sido dividido em subtópicos. A leitura ficou meio cansativa, especificamente nesse capítulo. Mas nada que um leitor com paciência não consiga desenrolar. O capítulo seguinte, 6, ele fala sobre quando comprar uma ação. E aí ele fala de 3 razões que eu comento mais no final daqui dessa resenha. Eu comento eu apresento essas 3 razões para vender as ações. Normalmente quando você vê cursos de investimento, livros de investimento, o pessoal foca muito em o que comprar e quando comprar, mas não quando vender. E aí vender é tão importante quanto comprar, né? Que é quando você realiza o lucro. O capítulo 7 fala sobre dividendos. Muita gente, principalmente aqui no Brasil, o Luiz Bassi ficou bem famoso, né, com relação aos dividendos. E aí muita gente fala muito de dividendos. Aí Fischer desmistifica essa questão de dividendos. O próprio Warren Buffett também já fala sobre dividendos. Ele não investe em empresas que são pagadoras de dividendos, ele não paga dividendos, ele quer saber de geração de valor. Os capítulos 8 e 9, o capítulo 8 é 5 coisas a não fazer, o que o investidor não deve fazer, e o capítulo 9 são mais 5 coisas que o investidor não deve fazer. Acho que também é um capítulo muito importante, eu tirei várias ideias dele. E por fim, o capítulo 10 é um capítulo um pouco mais prático e direto. Existem exemplos práticos em todo o livro, mas o 10 eu acho que é um capítulo muito, muito, muito mais voltado para a prática de como o Fischer faz para escolher as ações. Então, não leia só o capítulo 10, que você precisa entender a ideia dele antes. Mas releia sempre o capítulo 10. Bom, aí aqui nos trechos de destaque eu selecionei vários trechos, eu não vou falar sobre todos eles, né? Eu só vou destacar aqui algumas coisas. Quem tiver interesse, lê aqui a resenha, depois lê o livro. Aqui estão os 15 pontos do livro de Fischer. Esse ponto 4 aqui, por exemplo, sobre as vendas da empresa. Eu lembrei muito da Magazine Luiza.
Magazine Luiza, para mim, é o destaque nacional com relação a isso. Então tem vários pontos aqui que a gente precisa ficar atentos. Tem algumas coisas que eu não olhava e eu passei a olhar depois que eu li o livro. Esse ponto aqui, 14, é outro ponto que é realmente muito importante. Eu já tomei porrada em investimento por causa disso aqui. A empresa fala normalmente com seus acionistas quando as coisas estão indo bem, mas se cala de repente quando as coisas estão indo mal. Tem uma empresa na minha carteira que estava tudo muito bem, respondia tudo, mas aí de repente quando as coisas viraram, ela passou a dar respostas padronizadas, a não responder direito. Então esse tipo de comportamento não é bom. Aqui é sobre as 3 razões para se vender uma ação. Então leiam isso aqui com atenção. 3 razões para se vender uma ação. Eu adicionei um quarto motivo aqui meu. Esse quarto motivo aqui é meu, não é do livro. Aqui são os cinco coisas que o investidor não deve fazer. E aí eu quero destacar essa daqui. Não brigue por centavos. Você vai lá, a ação está sendo negociada a R$ 14. Aí você, não, eu vou colocar a R$ 13,99. Eu quero ganhar um centavo. E aí você não consegue comprar, a ação sobe para 15, 16, 17, 18, 19, 20, vai subindo, subindo, subindo e você perdeu o bonde. Ou se você resolveu comprar mesmo assim, depois você vai comprar mais caro. Então, o que é que eu faço? Quando eu decido comprar uma ação, eu vou lá e compro. Não fico brigando por centavos. Eu compro ao mercado. E aí Fischer cita um exemplo aqui de uma ação que estava sendo negociada a 35,5. Aí o indivíduo tentou comprar a 35, é um caso real. Ele não conseguiu, depois a ação subiu, depois de algum tempo, eu acho que, eu não lembro se ele citou o período, mas eu acho que foram alguns anos, subiu para R$ 500, dólares, né? E aí o cara perdeu. No lugar de ter comprado por 35,5, tentou comprar por 35, perdeu o bônus todinho e perdeu um bom retorno. Deixa eu ver mais aqui. Tá. A última coisa que eu quero destacar é essa daqui. Ele finaliza o livro, o último capítulo, dessa forma. Um dos melhores investidores que eu conheci me disse muitos anos atrás que no mercado de ações, um bom sistema nervoso é muito mais importante do que uma boa cabeça. Essa frase aqui, eu acho que quem disse para ele foi Peter Lynch. E a frase de Peter Lynch é que não é a cabeça, mas o estômago que determina o sucesso ou o destino de um stock picker, do investidor. Não adianta nada você ter as melhores fórmulas de análise de empresa, melhores filtros quantitativos, tal, analisou bem, se você não aguenta ver a ação cair. E aí, se você não aguenta, se você não tem estômago para isso, para aguentar, vai ter dor de barriga, vai ficar vomitando, todo o seu trabalho que você fez de análise vai ser perdido. Então você tem que treinar a sua cabeça como um bom investidor, ter confiança na sua análise, e isso você ganha confiança com o tempo, né? Você, com o tempo, investindo, analisando, comprando, errando, acertando, você vai ganhando confiança. Então não fique muito ansioso para ter confiança de uma hora para outra, porque isso vem com o tempo. Sobre o nível de profundidade e acessibilidade, eu acho que o livro não é um livro raso, mas também não é um livro muito profundo, com um monte de conceitos técnicos. Eu acho que é um livro que a maioria das pessoas que já investem ou que pensam em investir consegue ler. Para quem é indicado? Investidores fundamentalistas, stock pickers, tem que ler esse livro. Se vale a pena, eu acho que vale muito a pena. É um livro muito bom. O livro não é cansativo, não é chato, tem exemplos práticos, casos reais. A experiência do autor está no livro, principalmente no capítulo 10. E isso é uma coisa que eu gosto, a gente não vê isso muito nos livros brasileiros. Por isso que eu digo sempre para os meus alunos que leiam em inglês, porque nos livros em inglês de autores norte-americanos, a gente consegue ver a experiência dos caras lá. Aqui no Brasil, por algum motivo, a gente não consegue ver a experiência deles. Aqui tem outros livros do autor, quem quiser conhecer outros trabalhos deles. Eu penso em fazer a resenha de Investidores Conservadores Dormem Bem, por exemplo, mas tem outros livros na fila. Eu fiz uma votação lá no meu Instagram, inclusive, o pessoal decidiu qual vai ser a próxima resenha que eu vou fazer. Estou terminando de ler o livro para resumir as anotações e publicar a resenha. E aqui estão outras resenhas que eu publiquei recentemente. Por exemplo, Valuation, como avaliar a empresa e escolher as melhores ações, de Damodaran.
O Andado Bêbado, acho que é um livro muito bom para investidor também. Elementos do Investimento, entre outros. Então é isso aí. Se gostou do vídeo, dá um like aí, compartilha com seus amigos, manda para todo mundo que tem interesse em investimento, stock pickers, fundamentalistas em geral. Me segue lá no Instagram, de vez em quando eu abro sessão de perguntas e respostas, faço lá enquete para saber qual é o livro que vocês querem que eu leia e faça resenha. E é isso aí. Me acompanha aqui nas redes sociais, ó, estão todos os links aqui das minhas redes sociais. E obrigado pela atenção de todos e até a próxima. Valeu!